pessoal, bem-vindos de volta aqui mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai fazer a continuação nossa página de detalhes, né? Nossa página para ser mais específica do footer. Eu venho aqui do futuro, né, para mostrar para vocês como que tá ficando essa parte. Então, só para dar um overview, ao clicar aqui nesse botão no description, ele faz toda essa animaçãozinha bem legal pra gente, e ao esconder, ele faz isso daqui. Então, a gente tem todo um processo para seguir. Espero que vocês curtam esse vídeo, e é isso, bora lá, bora começar mais um episódio. A gente tinha feito dos últimos vídeos a questão do footer, de estar aparecendo ou não, então agora a gente vai criar toda aquela lógica de conforme o usuário for clicando na página de detalhe, o footer vai aparecer. Bom, antes de mais nada, né, se você está seguindo o projeto até aqui, eu peço que deixe um like aqui no vídeo, isso daí ajuda muito o canal. E além disso, eu vou deixar algumas links de redes sociais, link do GitHub também. Se puder entrar lá, dar umas estrelas, se inscrever no canal, agradeceria muito e ajudaria muito o canal novamente a crescer. Bom, é isso. Vamos lá, se você está abrindo um projeto aqui comigo, né, então só recordando, para abrir o projeto a gente dá um npx expo start. E no meu caso, como eu estou executando no iOS, a gente pode só dar o i para abrir, ou se não ler o QR Code, ou no Android executar clicando o A para ele abrir. E aí eu só vou dar um reload aqui. E com isso ele deve esperar alguns segundos e abrir. E aí numa outra abinha aqui no VS Code eu vou executar o nosso JSON Server, né? E aí, até uma dica legal aqui, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas se qualquer terminal funciona, se você dá um Command R ou Ctrl R, você consegue pesquisar por comandos anteriores. Então aqui ó, vou digitar só JSON e aí ele já me deu todo o comando, então fica um truquezinho legal. E fazendo isso eu já vou pegar aqui, passando o meu IP, e aí ele já mostra pra mim os endpoints que eu posso acessar. Vou clicar um R para dar um reload e tá lá. Nossos produtos estão lá. Bom, beleza, com nossos produtos estando lá, a gente vai para a regra de negócio de fazer clicar aqui, esconder e clicar aqui e aparecer. Então eu vou entrar aqui na nossa página de detail. Entrando aqui na nossa página de detail, eu vou começar criando nossos famosos states aqui, né? Então aqui eu vou só isolar aqui, e aqui eu vou dar um const, aqui eu vou colocar um show description, set show, acho que eu vou colocar toggle description, acho que é melhor, description, e aqui um set toggle description, beleza, use state, e aqui eu vou iniciar ele como um true. Eu vou iniciar ele como true porque eu vou fazer alguma lógica lá para poder fazer toda essa questão. E aí fica outra coisa, né? Eu vejo muita gente fazendo algo parecido com isso aqui quando for iniciar, né? E aí você nem precisa fazer isso por causa da inferência de tipagem que tem do próprio TypeScript. Se eu falei que esse cara aqui inicia como true, e como é um dado básico, o true, então se eu vier aqui, ele automaticamente sabe que ele é um boolean, só para eu ter iniciado aqui. A mesma coisa se eu tivesse feito assim, automaticamente ele sabe que é uma string, então não precisa tipar ele novamente, porque acaba ficando verboso. Eu acho que é isso, a gente faz toda essa lógica, a gente cria esse nosso primeiro state aqui, né? E aí eu vou começar a utilizar esse state aqui. E aonde que eu vou utilizar? Primeiro eu vou utilizar aqui. E eu já vou deixar aqui passando também para o nosso show image preview aqui no show description. Fazendo isso, ele começa com um toggle escondido, né? E se eu clicar aqui, nada acontece feijoada, porque a gente vai ter que desenvolver esse carinha aqui. Nas últimas aulas eu falei até sobre a questão de a gente poder refatorar esse carinha, porque ficou um pouquinho verboso, repetição, etc. Então a gente vai chegar lá em algum momento. Mas por enquanto a gente vai precisar fazer isso em dois botões que a gente tem. Tanto aqui, por quê? Porque quando esse carinha aqui está escondido, eu mostro esse pedaço de código aqui que é referente a esse daqui. E quando ele está visível, eu mostro esse carinha aqui, que é referente nesse outro código. Então, para começar, eu vou adicionar um onPress aqui.
E aqui nesse OnPress eu vou criar, para ficar isolado, uma function, que eu gosto de trabalhar dessa forma, chamada assim, a function. Como é uma interação do usuário com a tela, eu gosto de utilizar handle toggle description, fazendo dessa forma aqui. E aqui eu só vou pegar nosso toggle description, vou recuperar o valor antigo dele, old value, e vou fazer a negação dele, old value, fechou? E aqui eu pego essa function que a gente acabou de criar, pegando essa function eu passo aqui nesse carinha. Como vocês podem perceber, ele já está até brigando comigo falando que não tem esse OnPress. Por quê? Porque a gente abstraiu esse OnPress, esse button detail, só que a gente esqueceu de fazer uma coisa que é o seguinte. Quando a gente abstrai assim um item e a gente está trabalhando com typage, TypeScript, a gente tem que pegar aquilo que a gente quer, igual o title é uma coisa que a gente colocou nova, só que a gente tem que passar todos os restantes que o botão tem. Então quando eu falo todos os restantes, eu estou basicamente querendo dizer isso. Eu vou pegar todas as propriedades que um botão normal tem e eu já tenho o title, mais o resto que o botão tem. E aqui eu espalho novamente, sendo o último item aqui, sempre é bom lembrar disso. Opa, ficou 6, espalhei demais. Pegando e passando para cá. Se a gente voltar aqui, a gente vai perceber que não mudou muita coisa. Por quê? Porque agora a gente vai falar que esse button de tail props, ele vai estender, e como eu estou usando o type para fazer a extensão antes, eu faço dessa forma. E aqui, se eu não me engano, tem um iButton props do próprio Native Base aqui. Bom, fazendo dessa forma, eu estou pegando tudo que um button props tem, como touchable opacity, como todo o restante dele. A gente pode entrar aqui nele, inclusive, ver as coisas que ele tem. Ele implementa isso daqui, também ele extende esse custom props aqui, que é um do tipo button, passando como coisa. E aqui a gente consegue ver algumas coisas que ele tem. Mas só voltando aqui, então eu estou pegando todas essas props que ele tem e estou espalhando aqui. Se eu voltar aqui, ele já parou de reclamar, porque agora ele sabe que o nosso button de tail, ele é um embrulho de um botão que já existe, e além disso ele aceita a nossa coisa, mais o restante das coisas que era dele mesmo. Eu fazendo isso, como vocês podem ver, já funcionou. Ele já ficou, o item já expandiu e já ficou na sua forma maior. Porém, a gente pode, como eu falei, a gente está escondendo e mostrando, e agora eu também tenho que implementar aqui. Então, a gente volta aqui nesse cara, faz a mesma coisa aqui, para eu poder esconder ele. Então, nosso toggle está funcionando. Inclusive, se você reparar como eu passei aqui para o nosso image preview, que foi outro component que a gente criou, ele já está fazendo essa variação. Então, quando eu estou aqui, tá vendo que a imagem é um pouco maior. E aqui eu vou colocar de forma diferente. Por quê? Porque eu não preciso negar ele. Quando eu estou aqui, a imagem fica maior. Quando eu entro no seu modo inicial, porque eu estou vendo eu estou dando foco na imagem, né? Aí quando eu quero ver a descrição, aí sim eu vou esconder um pouquinho a imagem para mostrar a informação. Então aí a imagem já ficou menorzinha e a informação ficou aqui. Bom, até aí a gente já pode dar como concluído, né? Deu certo, a gente tem já essa funcionalidade, tudo bacana. Porém, tá muito seco isso daqui, tá bem chato, tá bem seco mesmo, toda essa interação. Eu curto bastante deixar um pouquinho, essa questão de usabilidade é bem legal. Quando você entra no aplicativo, tem toda aquela animação, deixa ele mais smooth. Eu acho bem bacana ter essas coisas. Então, já vou aproveitar o gancho e vou dar a introdução para a gente começar a trabalhar com animações. Então, nesse momento, eu quero que quando eu inicio aqui, quero que vocês gravem bem nesse momento como ele tá. Aí depois a gente pode voltar até nesse momento, uns 8 minutos e 50 de vídeo, 8h57 por aí, e ver como que vai ficar diferente, como deixa um pouquinho mais leve. Então, para isso, para a gente fazer todo esse carinha, a gente vai ter que lidar com um negocinho chamado, como a gente vai ter que pegar e utilizar uma biblioteca chamada Reanimated. E esse Reanimated aqui, que é esse carinha aqui, já deixei a documentação sempre nosso melhor amiga, eu já deixei separado no jeito. Ele é basicamente uma biblioteca nativa do próprio React Native, uma biblioteca que a gente vai utilizar no React Native,
que lida com animações, né? E o grande pulo do gato que tem com do React Reanimate é a questão de deixar ele um pouquinho mais rápido pela forma que ele trabalha com animação, que ele utiliza um carinha chamado Worklets, e esse Worklets, ele, ao invés de deixar separadas duas threads, a thread de UI e a thread do JavaScript, que é o jeito que o React trabalha, ele meio que cria pequenos chunks, e isso tudo que eu estou falando está tudo explicado aqui nesse Motivation. Ele cria pequenos chunks na JVM, faz com que ao momento que eu faço com que ao invés de ficar assíncrono, fique síncrono, e em vez de quando eu clicar esperar acontecer as coisas para depois entrar na outra thread de UI, ele meio que faz isso ao mesmo tempo, deixando um frame um pouquinho mais rápido. Então, dando uma explicação um pouco por cima, e aqui ele fala bem melhor sobre isso daqui, então eu recomendo ler essa parte. Ele deixa essa questão de animação um pouco mais otimizada, porque muito por causa dessas questões de worklets que ele utiliza. Então, vamos utilizar esse carinha, e como a gente está utilizando o Expo, eu também vou utilizar aqui na documentação do Expo para fazer a instalação. Então, para fazer a instalação dele, é bem simples, né? Eu vou só uma dica que eu dou é parar o servidor, tá, do Expo. Por quê? Porque a gente vai mexer em alguns arquivos, e se a gente não parar, quando a gente for startar, ele vai começar a dar umas tretinhas. Então é melhor a gente já parar desde o início e fazer todas as instalações. E aqui não tem muito segredo, tá? Então eu só vou seguir a documentação mesmo. Deixa eu jogar esse carinha pra cá. Vou seguir só a documentação. E aqui na documentação ele fala para você instalar, se a gente está usando a versão normal do Expo, a Managed. E aí a gente tem que entrar no nosso Babel e adicionar esses carinhas aqui. Lembrando que se você tiver mais plugins, esse carinha aqui é recomendado que fique por último. Então eu vou entrar aqui no nosso Babel. Aqui no nosso não existe até agora nenhum plugins, então agora vai existir, e eu vou adicionar o Reanimated Plugins. E eu fazendo isso, já estaria pronto para sua utilização. Então, aqui eu vou tentar, já vou matar aqui o nosso servidor aqui, e vou dar um npx expo start, npx expo start. Esperar alguns segundos até fazer a instalação. Vou clicar no meu i de novo, lembrando, se você que tiver iPhone ou Android, é só basta ler o QR Code que vai abrir se você tiver o Expo Go instalado. E vamos ver se ele já vai funcionar de boa aqui. Esperar alguns segundinhos e tcharam, eu acho que ele já funcionou. E aí fica uma dica, que eu passei por esse problema, caso vocês passem também. Se você começar a dar algum erro falando sobre que mesmo depois da instalação você tem que instalar mais alguma coisa, enfim, você pode usar o npx expo start e você passa a flag, se não me engano é a "-c", que ele vai dar um clear em todos os caches, a questão de cache, etc. Se eu não me estou enganado, na própria doc também fala em algum lugar. Não vou perder tempo procurando aqui, mas fica essa dica: caso dê algum problema, tente rodar esse "-c" para dar um clear no próprio Expo. Bom, fechou. Obviamente não vai acontecer nada, porque a gente só apenas instalou a biblioteca, né? Então a gente precisa agora fazer a utilização dela. E por onde que eu posso começar a fazer essa utilização dela? A primeira coisa que eu venho na cabeça para a gente criar é alguns valores que a gente vai poder ser reutilizado em vários outros lugares, né? E quando eu falo isso, quando eu falo em animação em si, eu estou falando de um carinha chamado Use Share Animation, uma coisa assim. Então eu vou vir aqui, deixa eu ver onde fica um pouquinho menos, pode ser aqui embaixo dos nossos states mesmo. Eu vou criar um const, nesse const eu vou criar o nome card offset, que é o tamanho do card mesmo, e vou falar que ele é do tipo use shared animate, use share value, beleza? E aí eu vou vir aqui e vou ver se ele dá um auto import para mim. Não deu, então eu vou vir aqui, eu vou fazer assim: use shared value from React Native Reanimate.
Vamos ver se ele vai vai reclamar de alguma coisa. Por enquanto ele não reclamou, e é isso. Ele só vai estar reclamando aqui porque ele fala que ele espera um argumento e na verdade veio vazio. Vamos lá, o que esse shared value é? Ele é só um valor que é compartilhado entre as animações, que através desse valor a gente pode definir coisas e a nossa animação se baseia dele. Então ele é como se fosse um use state só que para animação. E aqui, esse use shared, eu vou começar com 460. Da onde que eu tirei esse número mágico aqui? Porque eu quero que o meu offset, que é o tamanho do height do meu footer, ele aumente conforme eu vou passando, eu vou fazendo o toggle dele. E eu sei que o meu box de height ele tem 460 pixels, então eu vou colocar o mesmo valor aqui, porque eu quero que essa animação vá até o tamanho total do footer, que é 460. Então por isso foi daí que eu tirei esse número aqui. E aí a gente pode começar a trabalhar com esse cara fazendo da seguinte forma. Logo aqui abaixo eu vou criar um function. E aí aqui nesse function eu vou colocar um handle animated toggle. E aqui eu vou fazer o seguinte. Quando eu clicar nele, a primeira coisa que eu vou fazer, o que eu quero fazer é esconder o nosso footer ou mostrar o nosso footer. Então eu vou chamar esse cara que ele já faz isso pra gente. E agora eu posso até tirar esse handle aqui, porque ele não vai ser uma ação do usuário agora. Tipo, é uma ação que o usuário vai clicar, só que ele não está clicando já aqui. Então ele é só uma função que vai ser chamada depois e a ação do usuário vai acontecer aqui agora. Então aqui eu posso colocar um toggle description, ele vai bater com o nome aqui. Bom, vou deixar assim por enquanto, só pra gente não perder tempo. Handle, opa, tá tudo errado aqui. Handle toggle description. Fechou. Então quando eu fizer isso daqui, eu vou chamar essa função que já esconde ou mostra pra gente. E aqui eu vou fazer uma coisa. Vou criar um if e um else aqui. Eu vou deixar setado aqui. E vou fazer a seguinte coisa. Se o show description for igual a true, então eu vou fazer alguma coisa. Se não, toggle description for igual a true, eu faço uma coisa, senão eu faço outra. E o que é o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse cart.offset, quero pegar o valor dele, então para isso eu posso entrar na própria chamada value e quero definir um novo valor para ele. Esse novo valor eu vou utilizar um carinha chamado withTiming. Esse withTiming aqui, ele é do próprio React Native Reanimated também. Então eu venho aqui, isso, withTiming aqui, e nele eu consigo passar algumas propriedades. E aqui eu vou passar uma propriedade 1 e eu já vou explicar mais sobre esse carinha. Vou dentro dele abrir um objeto, vou colocar uma duration, uma duração que eu quero de 500 milissegundos. E vou falar, por enquanto só, não preciso colocar mais nada não, isso daqui já vai ser o suficiente. E aqui, se ele não tiver então aqui, se ele tiver true, eu quero que ele faz isso, senão, se ele for falso, eu vou copiar esse carinha aqui. E eu vou fazer a seguinte forma, eu vou voltar para 460 com a mesma duração. Tá, bora lá, bora entender o que está acontecendo aqui. Como eu disse, esse cart7.value aqui é um valor que ele o nosso animate vai ficar observando e conforme alguma modificação nele acontecer, ele vai tomar alguma atitude assim. A gente pode dizer dessa forma. E o que vai acontecer? Quando esse valor quando o toggle description for falso, eu clicar em true, eu quero que o que? Eu quero esconder o meu item. Quando eu falo quero esconder, eu estou dizendo que o meu rate vai de 460 para 1. E nesse withTime eu consigo definir um tempo para ele deixar um pouquinho mais leve, mais smooth. Então eu consigo colocar que eu quero que isso seja definido, não quero que ele abaixe todo seco, eu quero que ele abaixe em uma duração de 500 milissegundos.
E se ele tiver abaixado, já estiver escondido e eu clicar para aparecer, ou seja, se eu clicar aqui e cair no else, ou seja, ele mudar para false, ele tiver false e quando está false eu quero dizer que eu vou mostrar o item, eu quero voltar o meu valor para 460, só que eu não quero voltar com ele todo seco, eu quero voltar ele fazendo esse smooth também. Então é basicamente isso aqui. E agora, aonde estava o nosso handle toggle description aqui, eu vou substituir ele por handle animated toggle. E aí eu fazendo isso daqui, a gente pode ver que não mudou nada, tá a mesma coisa. Por que não mudou nada? Porque agora a gente, pra gente fazer isso daí funcionar, eu tenho que trabalhar com outro carinha chamado, eu tenho que falar que na verdade esse carinha não é mais um box que a gente vai criar. A gente está criando agora nesse exato momento uma coisa chamada animated value. E aqui dentro do próprio React Reanimate tem um carinha chamado animated. E esse animate funciona da seguinte forma: aqui dentro ele tem várias coisas, e uma dessas coisas que ele tem é o seguinte, deixa eu só abaixar aqui e mostrar para vocês um pouco mais na prática que vai ficar. Então eu vou vir aqui nesse toggle description, vou falar aquele do tipo animated e vou aqui nesse box, vou abaixar esse box e vou fazer, deixa eu só ver se eu estou no lugar certo. Não vai ser aqui não, vai ser aqui, e aqui eu vou falar que ele é do tipo animated. Aqui nesse box eu abaixo aqui e venho aqui e fecho. E aí, deixa eu ver só se ele aqui fechou. E aí é o seguinte, deixa eu só ver uma coisinha. Bom, aqui esse animated ele tem vários tipos. Se eu colocar um type aqui, a gente vai ver que existem várias coisas. Tem text, vai ter button, vai ter várias coisinhas. No nosso caso, ele é uma view, então eu quero fazer uma view animada, que é o que a gente vai utilizar aqui. Deixa eu só ver o que ele está reclamando aqui. Animated, porque eu tenho que falar aquele animated.view também. Perfeito. Fechou, ele já voltou lá. E se eu fazer isso daqui, também nada acontece. Por quê? Agora que eu estou falando que ele não é mais uma view normal ou é um box, que um box nada mais é que uma view também por trás, eu estou falando que ele é algo animado, ele é uma view animada, que isso é do próprio React Native, ou do Native, do próprio Reanimated. Então aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso vir nesse cara, depois que eu criei esse animate.view, eu posso usar dentro dele ele dá suporte pra gente criar um nosso próprio style, adicionar um style a mais. E o que esse style é? Esse style é no caso ele não existe ainda, mas eu vou criar como um animated style. E esse animated style é o que? Deixa eu ver se eu escrevo certo. Animated style, eu escrevi certo. E esse animated style é o que? A gente vai fazer da seguinte forma: eu vou vir aqui abaixo do nosso handle que a gente criou, eu vou criar uma const aqui, animated style, e ele vai ser um hook que a gente vai usar lá do próprio Reanimated que a gente usou, que é o use animated style. Aqui ele tá assim, a gente vai chegar aqui então e importar esse carinha aqui. Deixa eu ver se tá correto aqui. Use animated style, use animated style, e creio que é isso daqui mesmo. Deixa eu só vir aqui e fechou. Aqui nesse animated style eu vou dar um return, e aí eu vou dar que ele sempre precisa de um return, e aí eu vou usar um carinha chamado transformer. Então eu vou criar, eu vou usar esse transform, e aqui dentro tem vários, o use animated style tem várias coisas que a gente poderia utilizar. Poderia usar o skill
que é para fazer o tipo de animação. Poderia usar o rotate, o translate, várias coisas. Mas para aqui a gente precisa nesse momento é só o transform. E aqui nesse transform eu posso passar um objeto e falar que o meu translate y, porque a gente está mexendo na vertical, está subindo e descendo o footer, vai ser igual o nosso card offset.value. Então eu estou pegando o nosso valor, lembra que esse valor aqui é um valor compartilhado, então toda vez que ele sofreu uma ação, eu estou chamando esse transform que vai aplicar essa animação de translate para a gente, e tudo baseado nesse valor. Então ele vai de 0 a 400, de 400 a 460 a 0, e a gente está utilizando esse transform, que é da própria animação, para a gente criar essa coisa um pouquinho mais smooth. E aí, esse animated style aqui, eu já importei no nosso animated view, e se eu fizer dessa forma aqui, vamos ver se deu tudo certo. Aqui vocês podem ver, vou fazer até aumentar um pouquinho aqui agora. Se eu clicar aqui, olha a forma que ele vai, ó. Ele vai todo, ele não vai mais secão do jeito que estava antes. Aqui ele está caindo ainda um pouco seco, a gente vai poder mexer um pouco nisso mais pra frente. Só que agora se eu clicar para expandir, ó como ele dá uma subidinha mais leve e dá uma expandidinha aqui. Inclusive, só fazer um teste aqui, que eu quero mexer nesse 500 aqui, se eu colocar, por exemplo, 900 aqui e 900 aqui também. Ó, você vê aqui, ó, como ele já demora um tempinho, ó, ele vai descendo e já vai subindo devagarzinho. Então a gente pode, quiser aumentar aqui esse duration, não ficou tão ruim assim. E a gente pode fazer dessa forma aqui. Abaixa ele e faz aumentando. Na hora de aumentar, a gente vai, ó, mais levezinho, faz aparecer devagarzinho de cima para baixo. Vou ser sincero que eu gostei mais deixando um pouquinho um time um pouquinho mais amigável dessa forma. E é isso. Basicamente, se você nunca trabalhou com animação, essa parte pode ter parecido um pouco complexa demais. Então, qualquer coisa pode entrar em contato comigo, tá? Então, eu vou deixar minhas redes sociais no LinkedIn aí. E aí a gente vai trocando uma ideia caso tenha alguma dúvida. Mas, em suma, é isso. A documentação fala bem sobre o que, só dando o overview que a gente fez, né? A gente criou essa função, e essa função ela usa o nosso toggle que a gente criou inicialmente. Só que aqui eu estou pegando o offset do nosso valor, que esse offset é o valor compartilhado para nossa animação, e estou fazendo a modificação dele. Então quando ele tiver dessa forma e eu clicar aqui, ó, ele vai para 1. E quando ele tiver nessa forma, que é na hora que ele vai entrar nesse else, na hora que eu clicar, ele vai para 460. E aí ele não vai seco, ele vai num tempo que eu quero definir aqui, que é um tempo de 800 milissegundos. E para isso tudo funcionar, eu tenho que criar uma animação, e essa animação aqui, a gente pode vir até aqui olhar na própria doc, a gente vem aqui nesse carinha que ele vai falar mais sobre o que é sobre isso, né? Ele vai falar assim, ó, aqui a gente tem algumas dependências, a gente pode criar, a gente pode mexer no width dele. Então se eu quisesse deixar o width maior, eu poderia mexer nesse carinha. A gente poderia mexer em tem várias coisas legais que a gente pode fazer aqui. Inclusive pode mexer no background também, fazer animaçõezinhas de cor, enfim, várias coisas que a gente poderia criar. Como a gente está aqui, no meu caso eu estou mexendo no offset, ou seja, é o tamanho da onde que ele sai, que eu estou escondendo ele e estou mostrando. Quando a gente quer fazer isso, a gente chama esse carinha de offset, né, que a gente mexe no nosso eixo. Então eu estou usando um transform, e aí eu estou usando transform no eixo Y, ou seja, de cima para baixo, de baixo para cima. E aí eu estou falando que esse carinha vai ser executado toda vez que o nosso valor é modificado. E quando o nosso valor é modificado, quando é clicado aqui, e a gente faz essa modificação passando esse with time. Então é nesse momento que toda a mágica acontece, e isso só é possível acontecer se a gente estiver usando o nosso animated value. Tanto que se eu esconder esse carinha, esse animated value, eu só apenas escondi ele, tá? Aqui ele volta a ficar seco, ó, ele vai seco. Aqui vocês conseguem ver até a diferença, só como que fica bem diferente já o aplicativo só de fazer isso. Animação é um negócio que eu curto muito fazer.
Bom, aí só voltando aqui, agora só pelo fato de ter deixado com esse carinha, a gente já consegue deixar ele dessa forma. Pessoal, para não estender mais, eu acho que é isso. Agora que a gente deu esse pontapé inicial com a animação, só o começo a gente vai deixar o aplicativo bem mais bonito, bem mais legal. Eu espero que vocês tenham curtido essa parte de animação, talvez tenham pecado um pouquinho na hora de explicar algumas coisas, mas enfim, qualquer dúvida estamos aí. Mas o básico, o início seria esse, a gente vai ver um pouquinho mais de animação, creio que vai dar para tirar essas dúvidas. Se você nunca viu a animação, está se sentindo um pouco perdido, fique calmo que a gente vai conseguir também trabalhar e vai conseguir fazer as coisas um pouquinho mais legal. Então, novamente, é isso. Se puder deixar o like, eu agradeço muito. E um abraço para todos, até mais!